Hello everybody! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da jornada O Destravar do Inglês. Uma série de aulas onde cada dia estamos falando sobre um bloqueio específico que impede milhões de pessoas de se tornarem fluentes. E o tema de hoje é um pouco polêmico. Nós vamos falar sobre vitimismo. Como destravar o vitimismo. Você vai entender que tudo que nós vamos falar aqui hoje é sobre ciência, PNL, programação neurolinguística, coisas que as pessoas têm na cabeça que impedem elas de avançarem. Você vai identificar se você tem alguma crença negativa, limitante, que te impede de aprender inglês. Então, solta o like aqui e vem comigo. Primeira coisa que eu quero falar pra você. Nada limita mais a evolução de alguém do que as próprias crenças limitantes. Talvez você leu essa frase aqui e pensou, ainda bem que eu não tenho nenhuma crença limitante dentro de mim. Se você por acaso pensou isso, é o próprio sinal de que você ainda tem crenças a serem ressignificadas dentro de você. Mas afinal, o que são crenças limitantes? Primeiramente entenda o que é crença. Crença é aquilo que te conduz a tomar as decisões que você toma. Toda crença, ela conduz a uma ação. Por exemplo, você tem uma crença de que estar aqui comigo vai te ajudar a destravar. É uma crença possibilitante, que te possibilita a aprender, crescer, avançar, positiva. O que são crenças limitantes? Crenças limitantes é quando a pessoa coloca um tipo de crença na cabeça dela que vai limitar ela de chegar onde ela poderia chegar. Por isso que a gente fala que é crença limitante, porque está limitada àquilo que ela acredita. Então, se a pessoa programou a mente dela para eu nunca vou aprender inglês, é uma crença limitante. Essa crença impede ela de se desenvolver. Isso não é motivacional, isso não é conteúdo motivacional, isso aqui é ciência. Programação neurolinguística. Não sei se você sabe, mas a palavra crença dentro da ciência é vista como pressuposição. Se você tem uma pressuposição negativa, o que acontece? Os seus resultados serão negativos. Então está muito ligado mais à sua mentalidade que vai governar as suas ações. Então pense o seguinte. Crenças são coisas que todo mundo tem. Nas quais você acredita. Você escolheu acreditar por influência dos seus pais, professores, educadores, quem te ensinou, quem te criou. Geralmente, a maioria das nossas crenças limitantes, elas são instaladas em nossas mentes desde a infância até a adolescência, geralmente. As crenças, elas podem ser propulsores, aquilo que impulsiona você a ir para frente, que vai te levar a experimentar coisas extraordinárias, ou elas também podem ser o quê? Amarras que te impedem de avançar e progredir. Uma vez que você tem uma crença limitante, não é possível você extirpá-la, tirar ela pela raiz, mas é possível você ressignificá-la. O que é ressignificar? Nós já falamos sobre isso aqui. Ressignificar é você contar uma nova história. É você transformar aquilo que você acreditava de forma negativa, ressignificar para que você a utilize como um propulsor, que te impulsione a ir cada vez mais longe. Crenças também são histórias. Histórias que você conta para você mesmo. E de certo modo, a narrativa que você conta para você, ela até te conforta. Mas muitas vezes ela até mesmo te paralisa. Então, escreve isso aqui para você não esquecer o que é crença. Crenças são histórias que você conta para si mesmo. Começa aí a avaliar dentro da sua história, dentro da sua vida. Crenças são narrativas que você conta para si mesmo para fazer algo ou não fazer. Se eu te perguntar hoje, por exemplo, por que você ainda não é fluente? A sua resposta, ela está totalmente condicionada a uma crença que você tem. Eu vou te dar algum exemplo aqui, ó. Não tenho tempo para isso. É uma crença. Sou velho demais para isso. É uma crença. Sou novo demais para isso.
É uma crença. Eu não tenho QI o suficiente para aprender inglês. É uma crença. A pessoa fala assim, comigo isso não funciona. Também é uma crença. Agora as crenças mais comuns são, só aprende inglês quem viaja pra fora, só aprende inglês quem tem dinheiro pra morar no exterior. Tem gente que realmente acredita que é impossível aprender inglês no Brasil. Tem um monte de gente que aprendeu aqui. Eu aprendi aqui, eu não precisei viajar pra fora pra aprender. Tem gente que programou a mente dela com a seguinte crença: só aprendo inglês com conversação. Só aprendo inglês se a aula for ao vivo, eu e o professor, pra ele pegar no meu pé. Papo furado. Você acredita numa parada, você vive aquilo. Tem gente que tem a seguinte frase: eu preciso de alguém pra ficar me empurrando pra aprender. É uma crença. Eu só aprenderia se eu estudasse com o fulano de tal. É uma crença. Crenças são histórias, narrativas. Um universo paralelo que você cria que não existe. Realidades que você inventou na sua cabeça para acreditar e descansar nessas inverdades. O grande problema disso aqui, sabe qual que é? É que a maioria das crenças são limitantes e muitas delas não são reais. No fundo mesmo, são desculpas vitimistas. E aí você vai entender o porquê que a gente tá falando aqui sobre destravar o vitimismo. Mas vamos combinar que ninguém gosta de assumir que tem crenças vitimistas. Não é verdade? Sabe quando você fala pra você mesmo assim, ó? É por isso. Tá explicado, é por isso que eu não aprendo. E se é por isso, você tá dando um motivo, uma razão, uma circunstância. Dá até um ar de alívio, né? Você descansa nessa autoafirmação. Por exemplo, é por isso que eu não aprendo. Eu não tenho dinheiro. É por isso. Ah, tá explicado. Descanso, relaxa nessa afirmação. Tô dando um exemplo, tá? Tem gente que dá essa desculpa mesmo. Eu não aprendo porque eu não tenho dinheiro. Papo furado também. Então assim, o lance é o seguinte. Quando você arruma um motivo, uma causa, uma desculpa, você descansa naquela afirmação. Você já percebeu isso? Como se o que importasse fosse apenas encontrar a justificativa e não a solução. Por exemplo, eu ouço de muita gente assim, ó, a seguinte frase: Murilo, eu não aprendo a falar inglês porque eu não tenho com quem praticar. A pessoa programou a mente dela para só aprender se tiver interação com alguém. Só que não é uma crença verdadeira. Tem milhões de pessoas que aprenderam inglês sem precisar interagir. Dá para você aprender a falar repetindo? Usando a técnica do shadowing, você pegar uma coisa, repetir, falar igual, com filme, série, música, texto, discurso, com a Bíblia, com história. É o que a gente faz. Então, quer dizer, a pessoa só tá programada numa crença limitante. Só isso, só. A história que você conta pra você vai ditar os seus próximos passos. Então, eu pergunto pra você, qual que é a história que você tem contado pra você? Por que que você ainda não aprendeu inglês? Qual que é a narrativa? Qual que é o conto, a historinha, a desculpinha que você conta pra você por que você não aprendeu inglês? Eu estou escrevendo um livro sobre o destravar do inglês. E eu fiz uma pesquisa com muitas pessoas pra saber o porquê que a maioria não aprendeu inglês. Eu fiz uma pesquisa e as respostas mais comuns, sabe quais foram? Essas daqui, ó. Eu ainda não aprendi porque não encontrei um método que me agrade. E aí a minha pergunta foi, mas o inglês precisa te agradar? Outra coisa, eu ainda não aprendi porque estou esperando me estabilizar. Só que se você instalar a crença de que estabilidade não existe, você instala na sua vida a adaptabilidade. Você vai se adaptar. Você vai se adaptar a uma rotina corrida, a todos os seus afazeres, atividades, coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, e você vai encaixar o inglês na sua rotina. Não importa o quão corrida ela seja. Só que você não pode dar essa desculpa do, tô esperando ter mais tempo, sobrar tempo. Não faz sentido, é uma desculpa isso. A estabilidade, ela não existe. Ó, outra desculpa que eu ouço. Eu ainda não aprendi porque não tenho dinheiro. Mas o YouTube ainda é de graça. Tem muita coisa pra você aprender aqui.
Ah, Murilo, eu vou me tornar fluente só no YouTube? Não vai. Mas você vai aprender bastante coisa. Outra desculpa. Eu ainda não aprendi porque não me sobra tempo para estudar. Outra desculpa. Na verdade, quem usa tempo de sobra ainda não entendeu o que é prioridade. Percebe que a mente da pessoa tá programada assim, já eu faço tudo que eu tenho pra fazer, se sobrar tempo, aí eu estudo. Então quer dizer, o inglês é só a sobra, é o resto da mesa, sabe? É a migalha que sobra na mesa. Ah, então não é prioridade, entende? Não é jogo de tempo, é jogo de prioridade. Outra crença comum, ó, eu ainda não aprendi porque curso online não funciona comigo. Mas tem um monte de gente aprendendo com curso online. Não é só com o meu, não. Tem um monte de gente aí, ó. Aprendendo com vários outros cursos online também que são muito bons. Eu tenho um aluno que se tornou professor com 1 ano de estudo. 1 ano só. 11 meses. Dá pra aprender? Dá. Se você instalar a crença correta dentro da sua cabeça, dá pra você aprender. Só que se você ficar nessa crença aí, isso aqui não funciona comigo, não sei o que, blá blá blá, aí não vai. Eu ainda não aprendi porque não tenho ninguém com quem praticar. E aí eu falo pra você tem 4 habilidades pra você treinar que você pode desenvolver sozinho. Ouvir, falar, ler e escrever. Tem gente que lança essa daqui, ó. Eu ainda não aprendi porque é muito caro estudar inglês. Outro papo furado. Você quer saber o que é caro? Caro é você esperar resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Caro é você ter medo de dar o próximo passo e continuar travado no mesmo lugar. Caro é daqui 12 meses você estar arrependido de não ter tomado a decisão de começar no inglês hoje. Isso é caro. Caro é quando você olha pra trás e você fala assim, se eu tivesse começado 1 ano atrás, imagina aí como é que sua vida seria se você tivesse começado no inglês há 2 anos atrás. Não tô falando começar no YouTube não, tô falando começar investindo mesmo, estudando com alguém. Como que sua vida seria hoje? Quais experiências você estaria vivendo hoje? Pausa dramática pra você avaliar. Preste atenção, toda decisão que você toma hoje, ela vai refletir lá na frente. Pensa o seguinte, se alguém conseguiu, então você também consegue. Se você tem dificuldade, é uma ausência de costume. Nós já falamos sobre isso aqui. Você só não desenvolveu isso ainda. E quando você diz pra você mesmo, isso funciona com todo mundo, menos comigo. É como se você estivesse dizendo assim, ó, meu cérebro funciona diferente de todos os seres humanos à minha volta. Em outras palavras, você tá dizendo assim, ó, eu sou o diferentão. Eu vou lá e falo pra você assim, mas funciona, olha aqui, ó, a gente testou, validou com milhares de pessoas. Aí você chega, não, comigo não funciona. Lembre-se que o mundo não gira ao seu redor. Se você é fluente na língua portuguesa, então você tem mais neurônios do que o necessário para também se tornar fluente na língua inglesa. Comprovadamente, o português é muito mais complexo e muito mais extenso que a língua inglesa. Basta você comparar qualquer conjugação verbal. A complexidade é algo que você também vai aprender a ressignificar. Então a palavra-chave aqui é ressignificação, porque como é que você lida com essas crenças negativas? Você tem que contar outra história na sua vida. Como é que você lida com isso aqui, ó? Como eu disse, uma crença você não arranca pela raiz. Pelo contrário, você vai até a raiz e substitui por uma crença que vai te impulsionar para frente. Eu quero te mostrar o passo a passo para você remodelar qualquer tipo de crença na sua vida. Vamos supor que você tem a seguinte crença: não tenho tempo para estudar. Você tem que encontrar agora uma ressignificação para isso e entender. Não é que eu não tenho tempo, eu não tenho prioridade. Pronto, você ressignificou o rolê. Você não vai mais ficar nessa desculpa, não tenho tempo. Não, eu não tô priorizando, é isso, ponto final. Ó, vou trazer uma crença aqui que é muito comum. Eu falo muito sobre inglês para viagem, a gente tem um baita de um curso de inglês para viagem e tem muita gente que acredita isso aqui, ó. Dá uma olhada. Crença: só aprende quem viaja. E preste atenção agora nessa imagem aqui, ó. Eu vou te ensinar aqui como é que você ressignifica esse rolê.
Primeiro passo, você vai se questionar, essa crença que eu tenho é verdade? Você pode ter certeza absoluta que é uma verdade? Só aprende quem viaja? Tem gente que acredita e vive isso, não é verdade. Terceira, como você reage? O que acontece quando você acredita nessa crença? Então você vai avaliar. A pessoa que vive nisso aqui, ela reage como? Ela não decide aprender inglês aqui no Brasil, porque na cabeça dela só vai aprender se ela viajar. Quer dizer, todas as decisões dela são pautadas na crença que ela tem. Que emoções emergem quando você acredita nessa crença? Qual o benefício de sustentar essa crença? Toda crença tem um benefício, tá? Positivo ou negativo. O benefício aqui é o quê? O cara fica de boa. Enquanto ele não viaja para aprender, ele fica aqui de boa, ele não carrega o peso do desconforto de treinar o inglês. Como você trata a si mesmo quando acredita nessa crença? O que você tem medo que aconteça se não acreditar mais nessa crença? Tem gente que tem medo de lidar com essa parada. E se eu acreditar no inverso? O que poderia acontecer? E aqui vem o processo de perspectiva de futuro. Quem você seria e como seria a sua vida sem essa crença? E aí você fecha o olho e você imagina novas possibilidades. Você vai inverter essa crença limitante em uma crença possibilitante. Então vamos lá. Se a crença é só aprende quem viaja, como é que seria a conversão dessa crença? Eu ressignificaria da seguinte forma. Você pode aprender inglês onde você quiser. Onde você quiser. Ponto. É assim que você lida com uma crença. No fundo, você sabe que é uma crença verdadeira. O que é uma crença verdadeira? Isso vai remodelar 100% dos próximos passos que você toma. Você não vai mais se mover crendo que não tem tempo para fazer as coisas, crendo que só aprende quem viaja. Você vai abandonar o vitimismo e compreender que você não é uma vítima dessa história. Pelo contrário, você é o protagonista, você que decide, você que governa e decide chegar aonde você quer chegar. Então a sua vida pode mudar por completo quando você decide ressignificar todas as crenças que fazem você estar onde você está hoje. Essa série de perguntas aqui são para você refletir, para você analisar e, eu tenho essa crença aí. Curso de inglês não funciona comigo. Refaça todas essas perguntas para você e analisa, será que é verdade mesmo? Será que eu vivo essa parada aí, não me dou nem a chance de ressignificar isso? Você sabe que tem muita gente que faz isso, né? A pessoa tem uma crença limitante, tá travado naquela crença. Ela não muda nem a pau. Vai, fala a verdade, você nunca sentou com alguém que a pessoa tem uma crença e nada muda a cabeça dela? Nada. Você pode trazer as provas mais incontestáveis. Ela não muda. A crença tá tão enraizada na cabeça dela. Experimente fazer esse teste aqui com outras crenças que você tem. E você vai notar que muitas coisas que nós acreditamos não faz sentido algum. É como se fosse uma criança pequena fazendo birra no mercado, chorando e chamando atenção por algo que quer. Você já se imaginou nessa situação? A realidade muda quando a gente abandona esse mimimi, essas narrativas falsas, essas histórias que nós contamos para nós mesmos. Eu já escrevi centenas de scripts, roteiros para vídeos que eu produzo para o YouTube, vários. Hoje eu não faço mais isso. E quando me perguntaram, né, se eu já havia escrito um livro, eu sempre respondia para mim mesmo: ainda não, né? Eu preciso aprender muito ainda. É uma crença ridícula, extremamente absurda e limitante. E aí teve um dia que eu me fiz essas perguntas e eu falei, mano, não faz sentido. Eu preciso ressignificar essa parada. Então, hoje eu tenho uma crença que me faz romper todos os limites e todas as barreiras. É essa crença aqui que a gente já falou sobre ela. Eu sou capaz de aprender tudo que eu quiser. Isso aqui é uma coisa para você falar para você programar sua mente para isso.
Eu posso aprender absolutamente qualquer coisa que eu quiser. Quando você instala essa chave dentro do seu sistema operacional, não tem mimimi nesse mundo que contraria essa verdade. Por que existem casos de pessoas que aprendem inglês em poucos meses e outras que passam anos e anos estudando e nunca alcançam a fluência? Você vai avaliar a crença que cada um tem. O cara que aprende em 1 ano, ele instalou a crença na cabeça dele que se ele quiser, ele pode. Se ele quiser, ele consegue. Você vai seguir a sua crença, a sua decisão vai seguir a sua crença. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então sonha grande. Seja positivo, seja racional, mas programa seu cérebro para isso aqui, ó. Eu sou capaz de aprender tudo que eu quiser. Quando eu era criança, eu já contei aqui a minha história aqui na primeira aula. Eu tinha uma seguinte crença dentro de mim: só é possível se tornar fluente com pelo menos 8 anos de estudo. Pronto. Programei meu cérebro dessa forma. Então, eu não tinha pressa, urgência, era tudo muito devagar. Nos anos 2000, todas as escolas ofereciam cursos, eram com esse tempo, com pelo menos 10 livros, 8, 10 anos para alcançar a fluência. Então, dentro da minha cabeça, essa era a única realidade existente. Essa crença era uma história que as pessoas contavam, eu contava pra mim, e as pessoas à minha volta, e eu percebi que crenças são replicáveis. E isso é altamente perigoso, porque eu posso aqui estar projetando uma crença errada na sua cabeça. Quando eu vejo assim alguns professores falando assim, ó, é impossível ficar fluente rápido. Eu olho pra pessoa e falo, isso aí é uma mente limitada, porque tem gente que consegue. Ah, mas é pouquíssimas pessoas, Murilo. É, mas é possível. Tudo varia a crença que você carrega. Quando você coloca intensidade, você acelera o tempo. Então é possível. Desde que você seja intenso, tenha acompanhamento, treine todos os dias, vai pro desconforto todo dia. É possível. Agora, eu jamais vou chegar aqui replicando uma crença falsa pra você. De que não dá, de que não é possível, que você não dá conta. Eu vou falar exatamente o contrário. Você é capaz de aprender tudo que você quiser. Então, será necessário você deixar esse pensamento mesquinho de lado e começar a enxergar as coisas de fora da caixa. Quando você se dispõe a abrir mão dos seus próprios conceitos e ideias e se coloca na posição de aprender com um coração ensinável, com outras pessoas, com outras perspectivas diferentes da sua, é notável que há uma infinidade de respostas e possibilidades além das que você conhece. Eu estudei inglês, por exemplo, de 2001 a 2011. Exatamente por 10 anos. E quando eu saí da escola de idiomas, eu percebi que havia muitas coisas que eu apenas conhecia, mas não tinha o hábito de usar na prática. Foi aí que eu comecei a conhecer outros professores que haviam aprendido em 2, 3 anos. Eu decidi, então, modelar cada uma dessas pessoas que haviam aprendido inglês em um curto espaço de tempo. O que significa modelar? É uma arte que você vai plantar na sua vida a partir de hoje. Significa fazer uma análise profunda das características positivas que conduziram alguém em direção ao sucesso. Quando eu compartilho aqui a minha experiência, é pra você modelar. É pra você entender. Se esse cara que era travado, era tímido, não falava, não entendia nada, repetia livro, era o pior aluno da sala, se ele conseguiu, eu também consigo. É isso que você tem que fazer, mano. Então eu aprendi com vários especialistas que o aprendizado de uma nova língua está inteiramente ligado muito mais ao envolvimento e não às cartilhas de regras das escolas. Da escola X, da escola Y. Não. Quando eu destravei isso dentro de mim, eu eliminei as crenças e as histórias que eu contava pra mim mesmo, que porventura não fazia sentido algum. Vou contar uma coisa pra você aqui, ó. Quando eu era professor de escola de idiomas, sabe o que eu falava? Eu falava mal dos caras que tinha curso online. Eu falava que não funcionava. A minha cabeça era programada pra isso. Aí depois eu me tornei professor, fui pro online, me tornei a pessoa que eu achava que eu jamais seria. E aí eu comecei a ensinar online, criamos o método, e aí eu comecei a ver resultado, aí eu comecei a ressignificar a crença que eu tinha. Comecei a lembrar, mano, lá atrás eu falava mal dos cursos online. Hoje eu vejo tanto de resultado que dá se a pessoa tiver um método bom, cara, pra seguir. Ressignifiquei a crença. Por exemplo,
Eu tinha uma crença de que era impossível uma pessoa de 12 anos ser fluente no inglês. Até que um dia comum, dando aulas em escola de idiomas que eu trabalhava, chegou uma mãe juntamente com a sua filha de 12 anos de idade. A mãe afirmava que a filha sabia muitas coisas sobre o inglês e como eu era coordenador, meu último cargo em escola foi coordenador, eu mesmo decidi fazer um teste de nível com ela. Fizemos uma entrevista utilizando várias estruturas de inglês. A menina tinha 12 anos só, gente. Envolvendo básico, intermediário, avançado. Treinando ali na entrevista. Enquanto eu realizava o teste, eu estava percebendo que ela tinha um domínio gramatical absurdo. Um vasto vocabulário na forma que ela se expressava. E aí eu concluí dentro de mim o seguinte. O que eu concluí? Que tudo depende do envolvimento diário. Tudo depende do quanto a pessoa coloca intensidade. Por que eu tô falando isso aqui, gente? Sabe por quê? Porque essa menina de 12 anos, ela mudou a minha crença pra sempre sobre a pessoa aprender através do envolvimento. Eu concluí dentro de mim o seguinte, ela já fez algum curso, ou estuda inglês na escola, sei lá, porque a entrevista ela mandou bem demais. Ou seja, eu levantei a crença de que se alguém sabe inglês é porque ela aprendeu com algum professor em alguma sala de aula. Era a crença que eu tinha. Ela tinha passado por um curso. Eu tinha esse pensamento que toda pessoa depende de primeiro passar num curso tradicional para aprender. Era o pensamento que eu tinha. Foi aí então que eu perguntei para ela no final do teste: onde você aprendeu? Onde você estudou? Você já estudou alguma vez na escola e tal? Ela falou para mim: eu nunca estudei. Eu só tenho o hábito de assistir coisas em inglês, tutoriais 100% em inglês, youtubers americanos. Eu treino a fala, treino o ouvido, treino a leitura, treino a escrita, me envolvo todos os dias. Ou seja, ela tá falando aqui do método que a gente aplica na jornada, que é o método de imersão. Aquilo me chocou de tal forma que eu falei: mano, essa droga funciona, cara. Aquilo me chocou de tal forma que eu instantaneamente virei a chave dentro de mim. Tudo depende do envolvimento diário. Eu tô falando aqui pra você que essa garota de 12 anos, eu inseri ela em uma turma de adultos que já estavam num livro de conversação avançada. Eu fiz questão de assumir a turma só pra ter a experiência de modelar como que a garota de 12 anos tinha dominado tudo aquilo. A gente ia pra sala pra fazer aula de conversação sobre assunto técnico. Assunto sobre política, saúde, educação. Tudo isso 100% em inglês. Na turma que ela tava, tinha jovens que passaram na faculdade federal. E não chegavam nem perto do conhecimento de palavras, vocabulário que ela tinha. Foi uma das melhores experiências que eu já tive. Aquilo me fez entender que se eu conduzir qualquer pessoa ao envolvimento prazeroso com a língua, qualquer pessoa mesmo pode se tornar fluente sem depender do método X, método Y. A crença, a história que você conta pra você mesmo, vai definir qual que é a perspectiva que você tem sobre qualquer coisa, inclusive sobre o inglês. Então, se você começar a ressignificar as palavras, as frases negativas que você conta pra você, eu não dou conta, eu não consigo, isso não é pra mim, você vai começar a mudar essa mente limitada para uma mente ilimitada, que é capaz de aprender qualquer coisa. Então você percebe como que isso pode mudar a realidade de alguém? Eu poderia estar lá, em 2017 ainda, travado, com medo de me expor, de ensinar inglês na internet, com medo de aparecer diante de uma câmera, com medo de expor o que eu penso, com medo de ativar a minha voz e transbordar aquilo que eu aprendi durante toda a minha vida, medo da aceitação alheia, medo do julgamento, medo de desagradar as pessoas. Olha aí, ó, as afirmações que você faz a seu respeito têm poder de definir quem você é. Eu poderia ter ficado lá. Com medo de desagradar, com medo do julgamento, com medo que as pessoas vão falar. Medos que muitas pessoas têm hoje. Então, ó, tudo depende do seu envolvimento diário. Mas as afirmações que você faz a seu respeito têm poder de definir quem você é. A terceira lei de Newton, conhecida como lei de ação e reação, afirma que para todas as forças de ação surgem forças de reação, intensidades iguais, mas sentidos opostos. Ou seja, para alguma coisa ir para frente, algo precisa ficar para trás.
Não é possível você avançar com crenças limitantes. Você vai ter que deixar alguma coisa para trás. Então, como é que você vai fazer agora? Você vai listar as crenças que você tem sobre o inglês. E eu quero aqui ir para a conclusão dessa aula falando sobre a crença master que muita gente tem, que é a crença da complexidade. O que é a crença da complexidade? Achar que o inglês é complexo. Aprenda e ouça com quem já se tornou fluente no idioma. Às vezes a gente tem aquele receio, ou não acreditamos de fato quando alguém experiente diz que o inglês não é complexo. Porque a gente já tem uma ideia pré-formada na nossa cabeça, nos dizendo, baseado nas nossas experiências que tivemos com o inglês, que há evidências mostrando que muitas coisas aparentam ser complexas. Mas afinal, será que é complexo mesmo? Repete comigo aí, ó. Tudo dependerá do seu ponto de vista. Lembre-se, você já quebrou o bloqueio da dificuldade, né? Você compreendeu que a ausência de costume é apenas um sensor que expõe, mostra aquilo que você ainda não dominou. Hoje você sabe que tem muitas coisas que te limitam, são crenças, são histórias que não são reais. Mas talvez você ainda veja o inglês como um gigante. E às vezes inalcançável dentro da sua realidade. Existem muitas pessoas que estão bloqueadas na complexidade. O cara não entra no inglês porque ele acha que é complexo. Complexidade é o oposto de simplicidade. O que você tem que fazer é simplificar. Então, entenda, tem uma grande diferença entre complexidade e desconforto. Toda vez que você está se desenvolvendo em algo novo, tem desconforto sim. Toda vez, qualquer coisa nova tem desconforto. Mas não significa que seja complexo. O grande fato, anota aí para você não esquecer. O grande fato é que o inglês é simples. Fácil para quem fala, simples para quem já começou e difícil para quem ainda não ressignificou. Vou repetir mais uma vez. É fácil para quem fala, simples para quem já começou, difícil para quem ainda não ressignificou. Então é necessário você ressignificar a palavra complexidade para quê? Para simplicidade, transformar o verbo complexar em simplificar. Absolutamente tudo ao seu redor. Para que isso aconteça é necessário o quê? Uma reprogramação no seu sistema cerebral. Eu sempre gostei muito da área da tecnologia da informação. Tanto que eu realizei 2 faculdades na área e iniciei como professor de informática antes de ensinar inglês. E a ideia de você formatar uma máquina, reiniciar um novo sistema, sempre me intrigava. Por quê? Muitas vezes, o problema mais comum de um computador era o fato de estar com o sistema sobrecarregado de informações, de dados, de armazenamento, que fazia ele ficar mais lento. Você já parou para pensar que muitas vezes a sua mente precisa de uma higienização, formatação, limpeza, de repente excluir coisas irrelevantes e instalar novas crenças, novos sentidos, novas ideias, novas rotinas que no fim vão te conduzir à fluência? Assim como um computador, a sua mente é um hardware que precisa de atualização constante. Você precisa estar sempre em movimento, expansão. Nós já falamos sobre isso. Quando você reprograma algo, você ressignifica e dá um novo sentido, um novo rumo. Você elimina aquele peso que te atrasa, aquelas coisas que tá te parando, sabe? A complexidade é como se fosse um vírus. Quando ela tá instalada na mente de alguém, quase tudo que a pessoa busca aprender sempre tem aquela lentidão. É difícil, é complexo, e ela fica narrando isso pra ela. Então é mais ou menos assim, ó. Imagine que você quer aprender alguma coisa, por mais simples que seja, quando a complexidade está instalada na sua cabeça, o que você faz? Não importa o quão simples seja, você sempre vai julgar que algo desconfortável é complexo. Isso pode acontecer porque talvez a sua mente não esteja acostumada a lidar com desafios. E aqui eu quero te desafiar a viver uma vida de desafios. Este assunto aqui, da complexidade, é para você mudar a complexidade para simplicidade. Imagina que a simplicidade é o antivírus para lidar com esse vírus aí. Para eliminar, reprogramar seu cérebro, para parar de complexar coisas simples. Tem gente que olha pro verbo to be e fala que é complexo. Olha pro qualquer regra no inglês, se você olhar, não é complexa, é só questão de perspectiva. Então, se você instalar essa chave que te gera prazer de abraçar situações desconfortáveis e desconstruir a complexidade de uma vez por todas, tudo faz total diferença.
Eu me lembro que no ensino médio eu tinha muita dificuldade com matemática. Eu ainda não sabia que era só ausência de costume. Mas eu sempre me dei muito bem em língua portuguesa. Porém, havia um terror na minha cabeça que era Teorema de Pitágoras. Algo que eu achava extremamente complexo de ser compreendido e aplicado. Talvez você tenha tido a mesma dificuldade que eu nesse assunto. Mas você já parou para pensar que o Teorema de Pitágoras foi algo inventado 500 anos antes de Cristo por pessoas que não tinham tecnologia alguma, e hoje a gente tem essa dificuldade em apenas aplicar. Os gregos inventaram um negócio, a gente hoje só está aplicando uma coisa que eles inventaram numa época que não tinha tecnologia nenhuma. Quer dizer, dá para simplificar isso aqui, né? Se nós simplificarmos isso, compreenderemos que a nossa missão hoje é apenas compreender e aplicar. Da mesma forma com o inglês, uma língua milenar em que hoje temos a missão de apenas compreender e aplicar. A mente humana é um mistério, mas quando convertemos o complexar em simplificar, passamos a simplificar absolutamente tudo aquilo que já foi criado por alguém. E enxergar assim, se alguém inventou isso aqui, eu posso entender isso aqui e replicar. Ponto. É possível aprender qualquer coisa que você quiser. Então simplificar nada mais é do que você enxergar um pouco por dia, diminuir a perspectiva gigantesca de algo ser grande, difícil, né? E você simplificar e enxergar algo de modo mais fácil. É você ter uma perspectiva, você colocar um óculos da facilidade, sabe? Você olhar para o inglês com outros olhos, cara. Pense, a complexidade está em enxergar a escada toda. A simplicidade, por outro lado, está em focar apenas no degrau de hoje. Eu falei para você aqui anteriormente, você só tem o hoje. Então, como é que você faz para lidar com isso? Formata o código fonte. Instalando a mentalização sem perspectiva de futuro, o presente fica vulnerável. Vou te dar 10 segundos para você escrever essa frase aí no seu caderno, ó. Sem perspectiva de futuro, o seu presente fica vulnerável. Murilo, o que você quer dizer com isso? Que há certas palavras que são extremamente necessárias de serem ressignificadas para se tornar o quê? Mais leve o aprendizado, tornar mais prazeroso. Lembre-se, quando você ressignifica, você abandona o significado antigo e dá um novo sentido para as palavras que você visualizou a vida inteira da mesma forma. Eu vou te ajudar aqui de maneira muito simples. O que você vai fazer? Você vai ressignificar certas palavras na sua cabeça. Por exemplo, eu vou trazer aqui 2 palavras para você ressignificar para sempre. Toda vez que você ouvir falar de estudar em inglês, troque estudar por se envolver. Porque estudar, você já traz uma memória afetiva da escola, estudar, curso. Se envolver pode ser algo mais prazeroso. Então você vai programar o seu cérebro para entender que estudar inglês também é se envolver com o inglês. Então é um termo que nós ouvimos, aplicamos desde a nossa infância e sempre carregamos essa palavra ao longo de toda a nossa vida. Tem um peso aí por trás. Vai exigir de nós um extremo desconforto de ir para a escola todo dia. Tipo, é uma coisa que você teve a vida inteira. Há pessoas que odeiam estudar simplesmente por ter a imagem negativa sobre os estudos. Desde o ensino fundamental, ensino médio, superior. Elas consequentemente carregam a crença do tipo, qualquer momento que eu for estudar vai ser pesado. Não é verdade, gente. Às vezes a pessoa carrega a crença do eu não me dou bem pra estudar, estudar não é a minha praia. Eu já ouvi isso demais de muita gente. Você programou o seu cérebro ao fracasso se você pensa assim. Porque no dia que você parar de estudar, você vai parar de crescer, cara. Nenhuma crença surge do nada. Ela sempre provém de uma experiência de forte impacto emocional ou algo traumatizante. Mas se você descomplicar o verbo estudar, você vai perceber que ele apenas significa adquirir a habilidade ou conhecimento. É só isso que significa estudar. No caso do inglês, fazemos ambos. Adquirimos conhecimentos através do ensino técnico, teórico, as regras gramaticais, mas também adquirimos a habilidade quando desenvolvemos os 4 fatores. Ler, escrever, ouvir e principalmente falar. Podemos então concluir que estudar inglês nada mais é do que se envolver com a língua. Se envolver com o idioma. Quando você se envolve, você automaticamente está adquirindo conhecimento e habilidade, ou seja, você está estudando.
O que nós fizemos aqui foi simplesmente simplificar e descomplicar o modo de enxergar a palavra estudar. Só isso. Se você mudar isso hoje dentro de você, a trava que te impede de estudar coisas novas vai ser desbloqueada. Mano, tem 1 milhão de coisas pra você aprender, pra você crescer, se desenvolver, ter um emprego melhor, pra você aprender a empreender, a ter a sua empresa, a treinar outras pessoas. Cara, tem um mundo de coisas aí pra você destravar. Só que se você fica nesse mundo limitado, é só isso aqui que eu mereço, é só isso aqui que eu sei, é só isso aqui que eu consigo, você não passa daí mais. Eu falo pra muita gente que o inglês é só um pequeno degrauzinho de aprendizado na vida. Tem um monte de língua que você pode estudar pra se envolver, pra treinar, pra falar com gente ao redor do mundo. Então ressignifique a palavra estudar para se envolver. Outra palavra que é importante você trocar é a palavra acumular. Tem pessoas realmente que acreditam que o processo acumulativo de aprender inglês é o que vai ajudar elas a aprender. Acumulativo é tipo assim, você somar vídeos e somar aulas e baixa coisas, escreve coisas. Gente que tem caderno assim, ó, nessa lapa aqui, ó, de coisas em inglês anotada. Não treina, não pratica aquela parada, mas tá tudo ali escrito. Já fez um monte de curso, já fez um monte de aula, já assistiu centenas de vídeos na internet. Tá aqui, ó, no modo acumulativo. E aí, não fala inglês até hoje, por quê? Tá só acumulando. Tá se tornando o que a gente chama de obeso mental. O que é o obeso mental? É a pessoa que acumula informação. Geralmente o acumulador de conteúdo, o que ele é? Ele tem um caderno cheio de anotações, regras, significado, lista, exemplos, cópias. Gasta energia intensa na cópia, mas não investe um dia sequer para ler tudo que escreveu. Quantas vezes na sua vida você já leu o que tá escrito no seu caderno? Você já imaginou como é que seria a sua mente se a sua mente fosse o seu caderno? Se tudo que tivesse escrito ali você soubesse na ponta da língua? Às vezes o caderno se tornou o quê? Um refúgio. Quem já assistiu aquela série Acumuladores Compulsivos, que as pessoas levam um monte de tralha pra casa, coisa que nem precisa, sabe? Aquilo ali, cara, é uma doença. Gente que entope o caderno de coisa. Gente, todo excesso faz mal. De verdade, eu conheço pessoas que nunca usaram um caderno e falam fluentemente. Não é um fator condicional pra você aprender. Vai te ajudar a memorizar? Vai muito. Nós vamos falar sobre memorização aqui. Só que o rolê é o seguinte: o lance não é acumulativo. Você tem que aprender a lidar com o quê? Com envolvimento diário, prazeroso. Se aprofundar. Então não é sobre acumular, é sobre se aprofundar. Acumular é querer mais, aprofundar é querer menos. Aprofundar é você ser introspectivo. Alguém que se aprofunda não tem como prioridade, eu só quero ir pra frente, só quero avançar, só quero ir pro próximo. Não, é ir pra baixo. Aprofundar é ir pra baixo, é você gastar energia naquilo que você acabou de aprender. Então, quando você pega um assunto que você acabou de aprender e você vai gastar tempo se aprofundando nele, criando uma familiarização, se aprofundando, aquele assunto nunca vai sair da sua cabeça. Agora, se você não tiver paciência, você vai só passar por aquele assunto, não vai gastar energia com ele, não vai ter domínio pleno, não vai se empenhar ao máximo que você poderia se empenhar naquele assunto, você não vai conseguir usar aquilo na prática. É o que acontece com muita gente que tem muito no caderno e não consegue falar inglês. Por quê? Você está estudando do jeito errado. Sem perspectiva de futuro, o presente fica vulnerável. Você só consegue visualizar para onde você está indo se você simplificar o caminho. Você tem que abandonar a complexidade e você tem que entender uma coisa: quem não tem perspectiva de futuro, cara, você tá naquela, qualquer coisa serve, sabe? Pessoa que não tem destino, não tem uma direção, não tem um caminho pra seguir, é tipo a pessoa que estuda de maneira aleatória na internet. Ela não tem um caminho fixo, claro, pra ir. Sai atirando pra todo lado, baixa coisa dali, pega dali, assiste dali. Não tem perspectiva de futuro. A pessoa não sabe da onde ela tá vindo, não sabe por todo o conteúdo que ela já passou, que ela já aprendeu, ela não sabe o que ainda falta pra ela aprender. Esse é o sintoma de alguém que tá o quê? Perdido. Estudando de maneira aleatória. Então quero te ajudar a você destravar essa parada, porque tem gente travado no círculo aqui, ó.
Igual a história bíblica do povo de Israel. Era uma jornada de alguns dias para chegar do Egito até a Terra Prometida. Levaria alguns dias, porque a distância não era tão longa assim. E os caras ficaram em círculos durante 40 anos. Por quê? Por dureza do coração. Por não aprender o que tinha para aprender. Por murmuração. Cara, aprende com esse código milenar bíblico. Ouça, aprenda com quem tá te ensinando para que você não fique 40 anos andando no deserto. Você corre o risco até de perder, de viver aquilo que tem de bom pra você lá do outro lado. Assim como aconteceu com um monte de gente lá. Milhões de pessoas saíram do Egito, não entraram na Terra Prometida, porque morreram no meio do caminho. Você já parou pra pensar que corre a possibilidade, tem um grande risco de você nunca aprender inglês na sua vida? Se você continuar estudando do jeito errado? Eu falo a verdade mesmo, tem gente que nunca vai aprender. Se não mudar a mentalidade, nunca vai aprender. E ela vai continuar patinando, ela vai continuar naquele inglês, se vira nos 30, fala do jeito dela. E vai continuar dessa forma. Então tá na hora de você mudar essa complexidade, ressignificar esse vitimismo, esse mimimi e tomar as decisões certas. É por isso que, cara, o ambiente que você tá faz total diferença. Olha, nós estamos aqui com essa grande oportunidade para você ressignificar a sua jornada de aprendizado. O que eu fiz dentro da jornada do Zero Fluência? Eu coloquei tudo aquilo que eu percebi que funciona e eu eliminei tudo aquilo que eu percebi desde 2012 que não funciona. Teoria, enrolação, gramatical. Não funciona. Muita coisa não funciona. Você não vai achar aqui dentro. Aqui dentro você vai achar uma jornada de aulas do mais básico ao mais avançado para você dominar todas as estruturas, expandir vocabulário, que são duas coisas que você vai ter que fazer. Você vai ter acompanhamento, você vai praticar conversação. Toda semana, a gente acabou de praticar, inclusive, lá no Conversation Club. Acontece toda quinta-feira. Você vai praticar muito, treinar muito, aprender o inglês que você vai usar na vida real para viajar, aprender o inglês para você entender filmes, aprender inglês intensivo para você realmente dominar o básico em apenas 10 dias e aprender inglês com a Bíblia. Tudo isso aqui, ó, apenas por 12 vezes de R$ 49,90. O link para você se inscrever tá aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o método, sobre a plataforma, o que você vai fazer? Você vai me mandar uma mensagem lá no Instagram. Conta pra mim a sua dúvida, a sua história, o seu desafio. Por que você está estudando inglês? Conta pra mim lá. É pra viajar, é pra trabalho, é pra não sei o quê? Conta! Nós temos vários caminhos pra te ajudar, não é só a jornada do Zero Fluência. Isso aqui é um caminho, que é o melhor caminho que eu tenho hoje. Mas não é o único caminho. Vai lá, me chama, manda uma mensagem pra mim. Conte pra mim a sua história. Mas eu quero que você saia desse vitimismo, desse mimimi, eu não consigo, eu não dou conta, e de verdade, aprenda com os erros das outras pessoas. Eu não quero que você cometa o mesmo erro que eu, que fiquei focando em regra anos da minha vida, não praticando. Estude da maneira certa. Modele as pessoas que tiveram bons resultados. E a sua vida jamais será a mesma. Então, vou deixar aqui esse último convite pra você. Você que quer tomar a decisão de começar a estudar comigo, você vai ficar 365 dias comigo, hein? Todos esses dias você vai poder falar comigo no WhatsApp. 365 dias, isso mesmo. De segunda a segunda você pode falar comigo no WhatsApp. Esse é o nível de acompanhamento que a gente entrega que não existe no mercado, francamente. Mas eu estarei lá para te ajudar a destravar, a continuar destravando tudo que você precisa para aprender a língua inglesa. Conte comigo nessa jornada e eu quero aqui terminar essa aula te agradecendo. Você que ficou aqui até o final. Não deixe de comentar o que você achou dessa aula. Esteja conosco aqui amanhã às 8 horas da noite. E lembrando que todo dia de manhã tem aula ao vivo com a Bíblia às 8 horas da manhã aqui no canal também. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua atenção. E eu te vejo agora, daqui a pouco, lá na jornada do Zero Fluência. Bora? Clica aí no link na descrição desse vídeo, no comentário fixado logo abaixo. E eu te vejo no último curso de inglês da sua vida. Let's go! Você tem interesse em aprender inglês comigo?
partindo do absoluto zero ao nível mais avançado na língua, se tornar fluente de fato, ter capacidade de compreender o inglês da vida real, conseguir se comunicar com naturalidade. Chegou a hora de você começar a sua jornada do zero à fluência, o último curso de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Você vai poder embarcar no maior ecossistema de imersão no inglês, na jornada do zero à fluência, e estudar comigo durante um ano, do absoluto zero à fluência plena, treinar inglês todos os dias, participar do Conversation Club toda semana e de fato aprender o inglês da vida real. Só que essa oferta é por tempo limitado. Tudo o que você precisa fazer é vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. E eu te espero nesta jornada em direção à fluência. Let's go? Clica no link aí e vem comigo!